boa tarde, noite. Esquece o barulho. Antes de eu começar a falar sobre os animais, como sempre, né, uma sensibilização para a gente entrar nesse assunto. Então, Júlio, por favor. Oi, Maria. Lugar novo para você, não é? Pois é. Para mim, nem tanto. Eu venho em muitas casas como essa, casas cristãs, trazer muitos espíritos de animaizinhos sofredores que, infelizmente, precisam de recuperação. Pois é, Maria. Algumas pessoas me percebem junto de seus animaizinhos, mas acham que não é verdade. Nem sempre entendem. Acham até que cada animal não tem o seu espírito protetor. Pois é, Maria. Eles não conhecem bem essa verdade, né? Sabe como é, né? Os amigos, pessoas, nem sempre tratam vocês como devem ser tratados. Tratam vocês como se fossem simples objetos. E não percebem que a gente está por volta, sempre protegendo vocês. Muitos deles não encaram bem essa realidade. Não têm ainda consciência. Quem tem animal em casa aqui? Muita gente, né? Mas nem sempre vocês me percebem. Apenas os animais. Mas eu estou sempre à volta. O que a gente espera hoje é que alguns daqui possam levar essa mensagem para aqueles que ainda na ignorância da realidade acham que são donos desses pequenos seres. Acham que são donos, possuidores, como qualquer matéria. Mas não é a realidade. São apenas cuidadores. E assim, ainda me lembro de um caso, lembra, Maria, daquele amigo nosso que tratava animal da soleira da porta para fora. Animal para ele era assim, da soleira da porta para fora. Até que um dia ele recebeu um desafio e hoje ele convive com 5 cachorros, 5 cães, sendo que 3 convive com ele harmoniosamente dentro de casa. Olha a transformação, hein? Pensa que foi fácil? Não foi, não. Ele rotineiramente passou a sair com um cão grande pelas ruas, caminhando. E olha, sorriso nos lábios. Muito prazer. Esse meu cão grande. Ele nunca tinha saído assim. O cachorro ainda era da porteira para fora. Que transformação. Mas não foi simples, não. Eu me juntei ao protetor espiritual dele e começamos a mentalizar, a criar uma ambiência favorável para que ele pudesse reconhecer aqueles seres como efetivos irmãos da natureza. E assim foi. E mansamente ele foi se transformando. Mas não pensem vocês que isso é simples. Cada um de nós, quando olhar um animal, vai lembrar que por trás daquele animal e junto com o seu anjo protetor, ali está. E a nossa esperança é que cada um olhe, a partir de agora, cada animalzinho seu, cada animal que vê na rua, aquele que está abandonado, olhe com carinho, com paixão. Porque quem sabe um dia, espero que não seja nenhum de vocês que esteja ainda com o coração endurecido e achar-se dono. Não é dono. Deus permite que cada um se oportunize no recebimento de um animal desse. Para quê?
para que esse animal possa ser o agente facilitador da sua evolução na sua jornada, se assim você o permitir, como aquele amigo que se transformou. Porque no fundo, todos somos irmãos. E isso vocês vão ver hoje, vão ter a oportunidade de ver hoje, durante a nossa jornada aqui. E quem sabe algum de vocês leve essa mensagem para aqueles irmãozinhos ainda ignorantes da realidade espiritual e encarnada de cada um, que é um pouco mais além de um animal. Não é um objeto, é um ser de Deus, que ali está, que veio compartilhar com ele a jornada. Pode ser que vocês percebam algum da minha falange ali em volta dele. Acredite, algum deles está lá e poderá estar colaborando com vocês. Agora, Maria, está na hora da gente deixar que os amigos pensem e apreendam alguma coisa que vai surgir junto com a nossa amiga. E quem sabe, muita coisa pode transformar na vida de cada um. Nós vamos colaborar. Vamos sentar aqui no cantinho. Eles percebem todos você, Maria e outros que aqui estão. Mas a mim, estaria aqui silencioso, só observando e orando por todos. Até já. Foi muito difícil durante toda a semana, porque não sei, eu sou muito ligada com os animais e aquela apresentação que até a Mira botou agora no início, eu fiquei olhando cada um deles ali e todos eles tocam o meu coração. Então, a semana toda eu chorei muito e talvez, não sei se eu vou chorar, já estou com vontade de chorar. Então, talvez eu chore também, porque me emociona muito. Esse aí é o Zimbo, um cachorrinho que eu tive, que faleceu em 2013. E aí eu recebi essa mensagem desse lugar chamado Recanto dos Amigos, que nada mais é que um crematório. Mas a mensagem eu acho que foi muito bonita e eu acho que ela é bem oportuna para quem já teve um animal de estimação, que já não está mais entre a gente, né? Então ela diz assim: pode chorar, mas de saudade, não de tristeza. Este amigo lhe deu muitas alegrias e foi muito feliz por ser amado e cuidado por você. Um amor verdadeiro que você teve é a bênção de viver. Portanto, chore, pois a saudade é imensa. Mas pense que isto é um até breve. Os verdadeiros amigos sempre voltam a se encontrar. E aí, quando ele foi embora, eu fiquei um pouco revoltada. Mesmo sendo espírita há muitos anos, mesmo conhecendo a doutrina espírita, a reencarnação, o mundo espiritual, porque muito pouco se fala da espiritualidade dos animais. Mas é só impressão, não é muito pouco não. Tem esse senhor aí, que não é um senhor, ele desencarnou com 47 anos, em 2010, Marcel Benedetti, que passou a vida estudando a espiritualidade dos animais. Então, eu hoje também quero agradecer muito, hoje, esse espírito, por ter revelado tantas coisas interessantes, tanta coisa boa, tanta coisa nova e tanta esperança. Então, eu queria agradecer a ele. Mais tarde vai aparecer aí também o Ernesto Bozano, que também lá atrás, no início do século XX, escreveu sobre os animais também. Bom, vamos lá. Eu queria hoje falar, mas eu queria também, de repente... O último de baixo. Não, mas nenhum dos três está fazendo nada.
trouxe para mim 3... Não são bem perguntas, né? São sugestões. Quem quiser, inclusive, colocar sugestão de palestra, pergunta, pode colocar na caixinha de sugestão. Aí tem aqui a espiritualidade e sua relação com a natureza e os animais. E os animais na espiritualidade, que é o que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, eu queria falar assim mais ou menos sobre nossa evolução, né? Porque todo mundo passa por isso, evolução do princípio espiritual. A modificação material agrega e adquire informação à medida que evolui, mesmo quando não há consciência disso. Quer dizer, quando a gente está lá no princípio espiritual, a gente passa pelo meio físico, meio químico e o meio biológico. A gente aprende tudo que tem que aprender do meio físico, a gente aprende tudo que tem que aprender do meio químico, aquela tabela periódica que tem lá, a gente passa por cada elemento daquele, agrega valor e informação de cada elemento, para depois chegar no meio biológico. E aí, como é que se dá, então, essa transformação do mundo animal para os seres humanos, né? Como é que se dá essa transformação? Eu gosto de chamar que acontece um salto quântico aí, que a gente não sabe. O próprio Emmanuel chega e falou uma vez que nem ele tem noção de como isso acontece. Para você ver, se o Emmanuel não tem, né? Eu não vou ter. Mas o Divaldo deu uma dica. Na revista espírita, Allan Kardec, lá de Goiás, ele deu uma entrevista falando sobre os elementais. Vocês sabem o que são elementais? As fadas, gnomos, ondinas, salamandras, né? São os elementais. Então, o Divaldo diz o seguinte: acreditamos pessoalmente, por experiências mediúnicas, que alguns elementais vivem o período intermediário entre as formas primitivas e hominais, preparando-se para futuras reencarnações humanas. Então tem uma dica aí, é para a gente pensar. Existem outros textos a respeito disso, é muito interessante, eu acho até que dá uma palestra sobre isso, sobre os elementais, que são espíritos protetores da natureza, e são espíritos também que colocam as forças da natureza em ação, o fogo, o vento, as tempestades em alto mar. São esses espíritos da natureza que fazem esse movimento, através de quê? Dos espíritos superiores. Eles ainda não têm uma vontade própria, não têm um livre-arbítrio total, mas eles já estão numa fase intermediária entre os animais e entre os elementais. Só que eles já estão em uma forma quase hominídea, vamos dizer assim, né? Então, eles ficam espalhados pela natureza e são protetores dos animais também. Levam notícias aos espíritos de qualquer desequilíbrio que esteja acontecendo. Então a gente pode pensar que talvez eles sejam uma faixa intermediária entre o mundo animal e hominal. Eu não sei se eu deveria falar sobre isso, né? Às vezes eu coloco, porque é legal sempre a gente fazer uma referência, né, a Kardec, ao Livro dos Espíritos, sobre o que o Erasto fala, né? Reconheço perfeitamente que há nos animais aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões idênticas, olha só, Erasto falou que os sentimentos dos animais são idênticos aos nossos, as paixões e sentimentos humanos, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos, odientos, conforme se procede bem ou mal com eles. Se eu procedo mal com um animal, ele também pode responder mal a esse meu procedimento. E aí no Livro dos Espíritos, né, nessas questões 593 e 607, pode-se dizer que os animais só agem por instinto? É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vê que muitos deles agem com uma vontade determinada? Isto é inteligência, porém limitada. É nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer. Olha, a gente ainda não tem conhecimento sobre isso. Que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, e de alguma forma um trabalho preparatório como o da germinação é então que começa para ele o período da humanidade. Quer dizer, nós já fomos animais. Alguns milhões de anos, né, alguns milhares de anos, nós fomos animais também. Passamos por todos os reinos,
né, do átomo ao arcanjo. A gente vai chegar ao arcanjo. Eu queria que vocês perguntassem também, tá? Porque tem muita coisa, é muita informação, tem muita história. Esse Marcel Benedetti, ele tem histórias fantásticas, assim como a gente tem os livros do André Luiz, né? Ele tem, só que voltado para o mundo dos animais. Então eu coloquei até umas questões aí, se alguém quiser perguntar, por favor, fiquem à vontade. Eu acho até que fica mais fácil. Pode falar. Então, a reencarnação dos animais acontece igual à nossa. É o mesmo processo de miniaturização. Só que tem notícias, né? O próprio André Luiz, o Chico Xavier, Divaldo também já falou sobre isso, que os animais, eles têm um tempo, tem até, eu acho que um ponto aí que eu coloquei isso, que depende, não é uma coisa assim, como eu gosto de falar, que a Mira gosta de falar, que espiritismo não é retrato 3x4, né? Então depende muito. Se o animal é muito selvagem, muito arredio, a reencarnação dele é mais rápida, porque ele precisa aprender a bondade, a docilidade. O animal dócil, a reencarnação dele pode demorar anos. Muitos anos. Ele pode... Agora, vou até fazer uma pergunta aproveitando que você falou. Tem animais no mundo espiritual? Tem colônia para animais? Existe uma colônia chamada Rancho Alegre, que trata de todos os animais, próxima à Terra, porque existem várias colônias de animais mais evoluídos em outras esferas, né? Mas para tratar dos animais da Terra, existe uma colônia chamada Rancho Alegre, e trata também da reencarnação do animal. Os animais vão e voltam, mas eles nunca estão sozinhos. Eles estão sempre acompanhados pelos irmãos zoófilos. São espíritos zoófilos, são espíritos que passam a cuidar só dos animais. Então, onde tem um animal, tem um espírito. Então, é sempre olhando por ele. Porque, por exemplo, se ele está em sofrimento, né, eles têm uma equipe que desligam os centros nervosos dele para ele não sofrer até o final. Porque a dor para o animal... Aí eu vou até entrar em outra questão. Por que então os animais sofrem? Fala, Denise, depois eu respondo. Por que os animais sofrem? Então, você talvez já ia começar a responder o que eu estava pensando. Essa semana eu ouvi que os animais, na verdade, eles somatizam o problema que é nosso. A doença que aparece no animal, na verdade, ele não gerou aquela doença, não. Ele somatizou por amor, por simpatia a nós, ele acaba somatizando e desenvolvendo tal sofrimento, tal doença. Não, também, tá? Também. Os animais, eles não têm prova nem expiação, mas eles aprendem através da dor, porque... Vai até passar, Emmanuel fala uma frase aí que é difícil a gente engolir ainda no nosso primarismo, né? no nosso materialismo, é muito difícil a gente entender isso. Mas, sim, os animais absorvem as energias do ambiente onde eles estão. Às vezes, sim, absorvendo algo que seria muito ruim para você, ele absorve essa energia. Né, porque eles são mais sensíveis. Aliás, eles veem o mundo espiritual de uma forma que nós não vemos. E às vezes isso se confunde. Né? O mundo espiritual para eles é, às vezes, um mundo material. Então isso se confunde um pouco. Expliquei? Não. Mas eles absorvem. Alguém quer perguntar, gente? Pergunta por... Eles têm visibilidade? Vidência, tem. Vidência, eles escutam, eles têm premonições, eles sentem às vezes quando o dono da casa vai morrer, quando não precisa ser o dono, né, da casa, mas assim, alguém próximo a ele vai desencarnar, eles sentem. Eles veem o perigo antes de acontecer. Marcel Benedetti, ele conta alguns casos assim de animais que um animal de um veterinário que previu que ele ia ser assaltado, que iam machucar ele,
e ele se transfigurou. Eles estavam afastados em locais diferentes. E como os espíritos estavam tentando acalmar ele não se acalmava, ele correu, bateu a cabeça no muro para desmaiar, para desdobrar e proteger o dono lá onde ele estava. E protegeu, e ele se transfigurou. Ele não é mais, era um cocker, mas quando ele apareceu lá para os ladrões, ele não tinha feições de cocker, né? Ele estava como se fosse um monstro, para assustar realmente os ladrões. Isso acontece. E esse caso, tá, gente? A gente fica falando, esses casos aconteceram, sei lá, no início do século XX ou na década de 40. Não, esse livro é de 2005. Então é um livro recente. Eutanásia e sacrifício são duas coisas diferentes, né? Os espíritos dizem que a eutanásia é um ato de bondade, de misericórdia e compaixão. Mas, presta atenção numa coisa, quando você vai levar um animal para fazer eutanásia, qual é a motivação? É o egoísmo? Porque assim, a cegueira não impede o animal de continuar vivendo. Paraplégico, hoje em dia também não mais. Problemas de, sei lá, desarranjo, né, por causa daquela doença sinomose que às vezes, né, o cachorro não tem controle, também não. Então o que é? É o meu trabalho. Eu estou sendo egoísta porque eu não quero mais ter trabalho nem gastar dinheiro, então mata o animal. Tem muita gente que faz isso por nada, né? Ou ele está sofrendo de verdade, aí tem que ter a opinião de um médico veterinário sério. E aí vocês dois em conjunto vão decidir, porque aquele meu cachorro eu tive que optar pela eutanásia. Então ele estava em sofrimento terrível, então não teve jeito. E aí é misericordioso, e ele está sempre acompanhado por esses espíritos zoófilos. Gente, sempre, nenhum animal, nem o da rua, eles estão abandonados. Luciana? Quando eu desencarnar, esses amigos que eu cuidei, eles podem receber? Podem. Eles podem estar contigo durante toda a sua encarnação. Eles podem ir e voltar, sempre acompanhar. Olha, eles não têm livre-arbítrio, tá? Eles têm vontade, têm sentimentos, sentem saudade, mas não podem ir e vir, né? Porque aí é a condição de nosso espírito, o espírito errante. O animal não fica na erraticidade porque ele não tem o que pensar, tipo, o que eu fiz na vida, eu tenho que pagar, não. Ele fica por misericórdia divina em relação a você, em relação ao próprio animal, e ele vai e volta. De repente, na sua casa, ele está lá, né? De repente, você dorme, sonha e vai até a colônia onde ele está. Tem relatos de animais que esperam os seus tutores desencarnarem para estar com eles. E eles podem reencarnar para ficar com a gente de novo? Pode, e acontece várias vezes. Existe aquele famoso caso do Chico Xavier, do Dom Pedrito, né? E que ele morreu atropelado e o Chico Xavier ficou inconsolável. Aí um certo dia ele estava na rua e o mano chamou a atenção dele. Chico, você não está percebendo? Ele, o que é? É o Dom Pedrito que voltou para você. Aí o cachorro pequenininho atrás dele e ele passou a chamar Brinquinho. E o Chico teve 3 vezes essa situação de cachorro voltando para ele. Pode acontecer também de um cachorro acompanhar um outro, por exemplo, desencarnou o seu cachorrinho e você pegou um outro. Pode acontecer dele estar junto desse cachorro e ele fazer as mesmas coisas que fazia o seu outro cachorro, para não deixar você triste. E isso aconteceu com o Chico também. Eu perguntei isso por causa do meu gato. Eu perdi um gato, depois eu peguei outro gato e ele faz a mesma coisa que o meu outro gato faz. Ou pode ser ele ou ele acompanhando o seu gato, entendeu? São várias e infinitas possibilidades. Mais alguma pergunta, gente? Questão do umbral, relação ao animal. Como é que o animal vai para lá? Olha só, o umbral, os animais que estão no umbral não vão por vontade própria. Existem alguns relatos que o André Luiz falou, que eles vão para acompanhar os seus donos, os seus tutores, né? Porque eles estão tão afinizados, tão ligados, que eles vão só para acompanhá-los e protegê-los,
né? E no mundo, e no umbral existem seres assim grotescos, animais grotescos, né, do relato dos espíritos do livro do Marcel Benedetti, que eles vão visitar, mas são necessários, esses animais são necessários, relata que tem umas baratas gigantes, mas são necessárias para elas comem aquela emanação mental cruel, ruim, elas são necessárias para comer isso. Então tem insetos horrorosos, mas todos eles estão ali, porque todo mundo ficou muito horrorizado com esses animais lá. Mas aí o mentor falou assim, não, eles são necessários para comer essa formação mental que os espíritos do umbral lançam na atmosfera. Mas aí também não tem só esses horripilantes. Tem histórias de cães, de ibis, um pássaro que trabalha lá também comendo essas formações mentais. Tem esses animais assim. Tem também os animais, mas são os animais, nós, seres humanos, que nos transformamos em animais, né? Você imagina uma forma horripilante, animalesca, e aí você está no umbral com aquela forma, então parece animais. Mas relato de animais, assim, no umbral é muito raro. Tem esses, né, que eles precisam para comer essas formações mentais. Tem os que acompanham os seus donos, que é raro. Tem também os caçadores cruéis que vão ao enlaço dos animais para maltratar, né? Também tem isso na espiritualidade, mas essa equipe espiritual está sempre socorrendo os animais que estão presos, né, no umbral. Eles estão sempre indo atrás. Os caçadores, como é que eles agem no plano espiritual? No sentido, eles têm um rancho... Rancho Alegre. Os animais estão nesse plano, Rancho Alegre, essa colônia. Esses caçadores, eles entram nesse Rancho Alegre? Não. É magnetizado. Qualquer interferência... eles têm um alarme lá, né? Quando tiver alguém assim, como é que eu vou dizer, nas redondezas, eles estão sempre alerta. Tem pessoas de guarda, tem espíritos de guarda. Então, eles estão sempre botando para correr esses caçadores, porque eles estão sempre rodeando, porque igual a gente, quando vai ser socorrido no mundo espiritual, os animais são socorridos também. Então, a equipe socorrista, quando vai entrar na colônia, precisa que esses caçadores sejam expulsos. Todos os animais, eles têm qualquer tipo de espécie, eles têm hierarquia de evolução ou não? Tem hierarquia. Todos os animais que existem na face da Terra, eles têm esse processo também evolutivo? Tem. São acompanhados também? São o quê? São acompanhados? São, todos eles são. Acontece da seguinte forma, tem um relato também, que os golfinhos e as baleias, eles ajudam esses espíritos zoófilos, transmitindo mensagens. Então, o mentor desse livro, ele fala que os golfinhos e as baleias são os seres mais inteligentes que a gente tem aqui na face da Terra, né? E eles se comunicam muito fácil com os espíritos, né? Eles se comunicam muito fácil. E tem essa coisa da comunicação também, que depois eu vou até bom lembrar. Cada espécie precisa reencarnar na sua espécie para aprender coisas da sua espécie. Por exemplo, lembra que eu falei que a gente vem do mundo químico e vem na tabela periódica, cromo, hidrogênio, né? Você precisa aprender cada coisa daquele elemento. O animal, o cão, por exemplo, ele precisa reencarnar como cão várias vezes em várias raças para aprender algo sobre a espécie canina. Até aqui ele já aprendeu tudo e aí ele vai para uma outra espécie. Mas quem vai escolher isso são os espíritos, não é ele não tem livre-arbítrio. Qual o objetivo disso? Evolução, você aprender, porque nós já passamos por a gente precisa aprender muito. Aprendizado, ele aprende, é aprendizado. Ele chega ao humano? E chega? O animal chega a ir para o humano? Sim, é o que eu comentei no começo da palestra sobre os elementais. Nós já passamos por tudo isso, mas isso foi milhares de anos, né? Então ele vai chegar, só que ele precisa aprender sobre sofrimento, sobre dor, sobre alegria, tristeza, tudo ele vai aprender em sensações, sentimentos e sensações. Até aqui, como eu falei, se nem Emmanuel sabe, eu não sei. O salto quântico, sair da animalidade para ser humano,
Isso nem acontece no planeta Terra, eles vão para outro planeta, né, para fazer essa evolução. Então, isso ainda é para nós um mistério. Isso realmente a gente pode pensar, como o Divaldo falou, sobre os elementais, que pode ser um mundo intermediário entre os animais e os homens. Então eles passam, agora não precisa passar às vezes por todas as espécies. Se ele teve o aprendizado necessário que uma espécie deu, que a outra também tem, ele não precisa ir para outra espécie, porque ele já aprendeu. A minha pergunta é exatamente essa: se você começa com um tipo, por exemplo, um animal, uma barata, e tem Sim, sim. sei lá, um Protozoário, uma bactéria, um vírus, vai embora. É assim. dentro da espécie cachorro-cão, né? Se você consegue passar por todas as etapas evolutivas delas e passa por elas bem, então assim, você não precisa ficar indo para todas as espécies. Existe uma hierarquia. Existe por exemplo, os pernilongos, as baratas, como ela falou, os insetos. Eles são acolhidos como corpo coletivo, né? Não é um inseto, não é um pernilongo, é uma coletividade. Então, eles explicam no livro, eu até vou aconselhar vocês, vou falar sobre os livros, que é legal ler, porque tem explicações científicas lá do plano espiritual, que eles alteram a molécula por exemplo, dos mosquitos, né? E eles sabem onde cada mosquito, cada agrupamento se encontra. É como se fosse um chip de localização. Então, por exemplo, quando o mosquito, a barata, morre, imediatamente ela volta. Imediatamente, ela tem muito que aprender, tem muita coisa que passar, então não tem razão de ser ficar na espiritualidade. Então os insetos, eles vão, assim, morreu, veio, assim, imediatamente. E nenhum inseto, tá, gente, também está desacompanhado, não. Tem uma equipe que cuida também dos insetos. O grau de evolução da relação animal com o homem tem alguma coisa a ver? Por exemplo, a convivência do animal com o homem dá qualidades a ele evolutivas? Ótima pergunta. A baleia não convive com o homem, mas é o mais evoluído dentro dos animais. Mas já passou por todas as outras etapas de evolução. Sim. Sim, olha só, essa é a nossa responsabilidade. Não podemos nos eximir dessa responsabilidade, porque dizem os espíritos que nós auxiliamos os animais, como irmãos caçulas. Então a gente tem a responsabilidade de ensiná-los amor, proteção, carinho. Claro que eles não aprendem só isso, né? Então a gente tem a obrigação de ensinar isso para eles. Porque nós, assim como os anjos, né, como os nossos mentores têm a paciência conosco, a gente está ensinando a gente faz o mesmo papel com os animais. Somos responsáveis e eles são responsáveis pela nossa evolução. Porque dependendo de como eu trato um animal ou não, eu adoeço ou não. Se eu sou cruel com os animais, eu vou adoecer. Pode ter certeza, qualquer pessoa que é cruel com os animais vai adoecer. Não, então, aí a gente tem uma coisa chamada instinto. Nós somos seres ainda que possuem instintos de preservação. Os insetos nos trazem doenças, então a gente tem o instinto de preservação. Então a gente mata, entendeu? Não, existe também sim olha só, existe um encadeamento na vida que é perfeito, né? O mosquito, ele foi criado por um motivo. Um biólogo pode explicar isso, talvez, né? Claro, muito melhor do que eu. A barata foi criada por um motivo. Por mais que nós, seres, achamos que ela seja repugnante, e ela só é repugnante porque ela anda em lugares repugnantes. Mas essa coisa de matar alguns animais é instinto. A gente aí até pode falar sobre uma questão muito polêmica, que eu adoro falar sobre vegetarianismo. A nossa responsabilidade, aí sim, aí eu tenho que falar que sim. Pode falar. Quando a pessoa protege os cães, super protege? Quando a gente mima um filho, a gente às vezes está criando um monstrinho, né?
O que você tá, assim, o que vai acontecer? Ele vai estar muito acostumado com aquela determinada situação, ele não vai estar muito preparado para a vida, né? Então, assim, a gente precisa entender que os animais, eles são animais, não que a gente, eu não estou falando que eles são inferiores, mas a gente precisa tratá-los com respeito, né? E conforme eles são animais. Eu até botei lacinho na Maria, essas coisas eu não costumo botar não, eu botei porque ela hoje era atriz, né? Então eu não costumo botar não. É bonitinho, mas eu não sei. Existe uma teoria que dizem que quando você vai tosar o cachorro, ele fica triste, ele não gosta. Eles são muito sensíveis a esse tipo de coisa. No caso, ele sempre vai ter a memória? Vai. Essa memória não é desligada. Os seres espirituais, quando resgatam os animais, na hora que eles são resgatados, eles são cuidados. Se foi torturado, enfim, se teve alguma doença, eles são cuidados. Nesse momento que eles estão sendo tratados, a espiritualidade, os tutores, mentores, desligam os centros nervosos dele, porque eles só se lembram repetidamente da dor. Então, eles desligam momentaneamente para que eles fiquem curados na espiritualidade para poder retornar, mas eles voltam com a memória de determinados momentos para que quando ele volte para cá, ele se lembre que algumas coisas podem doer, algumas coisas não são boas, nem todos os seres humanos são legais, entendeu? Então ele volta com essa memória. Volta com a memória do amor, do carinho. Pode atrapalhar o crescimento dela? Assim, não é que atrapalhe. A gente, ela está sempre protegida pelos espíritos, né? Então, qualquer dano que nós causamos aos animais, eles amenizam. É impressionante isso, eu não sabia disso. Até nos abatedouros. Toda vez que os animais vão para o abatedouro, existe uma pleiade de espíritos em volta dos animais para desligar os centros nervosos dele na hora da marretada. Então, mesmo na superproteção, se tiver causado algum dano, algum mal, alguma coisa, ela vai estar protegida. E os outros espíritos vão apenas manter a memória necessária para ela. Qual é a memória necessária para ela que você deu? Não sei, né? Mas amor, carinho e proteção, confiança. Então, é o melhor, entendeu? O que fica no cão é o melhor. Se você deu o melhor, é o melhor. Se a gente não deu o melhor, ele vai lembrar com certeza quando ele reencarnar, ele vai lembrar. Alguém ali atrás levanta. Justamente essa questão, porque nós comemos animais, porco, galinha, pato, sim, uma variedade de animais que são consumidos como alimento na nossa existência, né? Então, como é que fica essa questão, assim, perante a lei, perante... Estamos todos condenados. Quem vê? Então, olha o que o Emmanuel falou sobre o que chamamos de sofrimento e dor são apenas aprendizado da vida, só isso. Então, o que os animais passam, que a gente não entende por que eles sofrem, é porque é aprendizado da vida. Acabou. Eles estão aprendendo assim como nós aprendemos, só que a gente elabora. Eles não elaboram, eles não têm esse pensamento de elaborar, esse tipo de raciocínio, porque animais também raciocinam, têm inteligência, têm determinado livre-arbítrio. Vamos lá. Por que a gente pensa assim? René Descartes falou lá atrás, é um filósofo, tá, gente? Falou que os animais são máquinas sem racionalidade, sem emoção. São máquinas. Então, a partir disso aí, os animais foram tratados como máquinas. Ninguém mais respeitou os animais. Qual a postura que a era de regeneração propõe para a convivência entre seres humanos e animais? A gente não está indo para um planeta de regeneração? Então, qual é a postura que a gente deve ter agora? Os animais não são pedaços de carne simplesmente, são vidas e como tal têm direito à própria vida e ao bem-estar.
Só um instantinho, Ana, deixa eu só concluir aqui. Hoje estamos mais avançados neste conhecimento, pois temos acesso a mais informação. Conceitos nutricionais foram revistos, conceitos éticos refletidos e mais consciência sobre a evolução espiritual. Tem uma questão ecológica aí da Irvine Prada, que também é uma outra autora que trabalha com animais, né, que tem livros também sobre os animais. Mas vamos lá, os hábitos alimentares estão na nossa memória atávica. Que é isso? Veio lá de trás, né, no primitivismo, quando os homens caçavam os animais. Então, isso é uma memória atávica, isso ficou. Comer animal, comer animal, comer animal, comer animal. O Alexandre, do Missionários da Luz, ele diz o seguinte: as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais. Então, às vezes, não adianta eu vir falar aqui para vocês de vegetarianismo, não adianta eu falar da tortura que os animais sofrem nos abatedouros, não adianta eu falar nada disso. Daqui a pouco todo mundo sai daqui e vai comer um frango. Mas, olha, não é condenatório não que eu estou falando, eu só estou dizendo o que o Alexandre falou. Isso é cristalização mental. Né? Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. Trouxe aqui para vocês porque isso aqui eu tenho que ler. Quem não leu, vocês precisam ler. O Alexandre falando para o André Luiz, que André Luiz ficou horrorizado quando ele visitou um abatedouro. Não sei se alguém leu o Missionários da Luz. Ele ficou horrorizado. Aí o Alexandre olha para ele e falou assim: ué, por que você está horrorizado? Você também come carne? Você comia carne no mundo, né? Ele não falou assim, né? Quem está falando sou eu. Eu preciso relaxar porque... Então, nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves. A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva e o pobre animal, muita vez à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta da comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado. Olha isso que interessante. Chegará o dia que não comeremos mais carne. Isso está previsto já lá no plano espiritual, tá? Isso já é um projeto que tem lá. A tecnologia, a engenharia de alimentos e a genética trabalharão em conjunto para criar alimentos sintéticos. A gente vai ter alimentos sintéticos. Existe um projeto para isso em breve. Isso já está lá plasmado já na espiritualidade. Essa necessidade de comer carne deixará de existir e com isso deixaremos nossos irmãos animais em paz. Até mesmo não consumiremos vegetais. Enquanto isso não ocorre, tentaremos dificultar que matem animais em excesso. Ana, fala para eu... Jesus, ele mas olha só, Jesus, muitas passagens da Bíblia, do Evangelho, eram simbólicas também. Essa questão da alimentação com os peixes é uma passagem que eu não sei,
é uma boa pergunta, posso pesquisar, mas eu já li que é uma coisa simbólica. A multiplicação dos peixes, dos pães. Você sabe alguma? Cadê a Mira? Se ela sabe alguma coisa? Você sabe, Janete, alguma coisa? Eu já li sobre isso. Mas olha só, a gente precisa ver também que há mais de 2000 anos atrás, né, a consciência da humanidade era uma. A consciência estava lá atrás, estava em evolução. Então, naquela época, pescar ou caçar era uma coisa natural. E também você tem que ver outra coisa. Hoje em dia, você não faz isso também naturalmente. Você não é um carnívoro. Você não come carne. Você não nasceu para comer carne. Até os carnívoros não comem carne, eles comem as vísceras. Quando os carnívoros atacam o leão, o tigre, ataca lá a gazela, ele não come a carne, a não ser que ele esteja com muita fome. Os animais comem as vísceras. Não temos, a gente tem um protótipo não, algo, como é que é? Um residual. Não, eu sei, Ana, mas as suas perguntas são pertinentes, porque as pessoas fazem essas perguntas. Isso é residual. Por que a gente tem o molar? Né, molar, né? Não, um siso. Por que a gente tem um siso? Né? Isso vem... Por que a gente tem apêndice? São coisas residuais das nossas eras lá primitivas. Então, como a gente já foi animal, né? Vamos dizer assim, a gente tem esse instinto ainda alimentar, um hábito, como eu falei, atávico, que vem lá do primitivismo de comer carne. Mas hoje a gente está evoluindo. Espírito evoluído não come carne. Jesus não come carne, você pode ter certeza. Agora... Essa multiplicação dos peixes foi somente as pessoas que comeriam aqui, porque ele mesmo não comia. Ah, então tá vendo? Jesus era vegetariano, não comia carne de animal morto. Agora, Jesus, aí você fala de Jesus, ele comeu carne e tal. Não, como ela falou, não. Os apóstolos comiam carne, tá bom, mas qual é a evolução deles? Chico Xavier também comia carne, eventualmente. Então, ninguém, o Emmanuel fala, ninguém tem que parar imediatamente, se não consegue, se não tem essa força, porque vai sofrer alguns problemas até vibracionais. É um processo. Eu sou vegetariana, ainda como camarão e muito eventualmente eu como um peixe. Eu já fui mais radical, eu já fui vegana, né? Mas foi como eu falei, foi uma quebra muito forte, né? Eu não tenho a menor vontade de comer carne bovina, nem de frango, nem suína, nem nada. Agora, eu ainda tenho vontade de comer um peixe eventualmente e camarão. Agora, é um processo. Quando eu me tornei vegana, foi muito forte para mim. Então eu voltei um pouquinho, aí você volta um pouquinho para você avançar um pouco mais, né? Aí eu não me tornei da noite pro dia, a gente vai tirando as coisas aos poucos. E é legal a gente fazer isso enquanto a gente está aqui, porque lá a gente não vai comer carne, a não ser que a gente fique vampirizando os outros nas mesas, né? Ai, carne. E esse processo naturalmente, né? A vontade, você vai perdendo aquela vontade naturalmente, quando você vê, não sente mais essa vontade. Pode ser natural, mas também tem uma coisa, os espíritos falam que a nossa vontade é fraca. Porque se a gente relata aqui que existe muito sofrimento, não é pouco sofrimento não, gente, eu fiz, por incrível que pareça, um curso chamado Zootecnia, vocês já ouviram falar? Lá atrás, quando eu era muito jovem, em 1987, e as atrocidades que isso comete contra os animais, assim, as pessoas não imaginam. Quer dizer, você bota uma propaganda do Friboi bonitinho, limpinho, vai botar lá dos abatedouros, né, que o Alexandre chama de indústrias da morte. E nós somos responsáveis, nós somos coniventes. Não adianta dizer que na China mata um cachorro, come um cachorro, e daí? A gente mata boi, come boi. Se você falar isso na Índia, eles vão ficar horrorizados também. Então é cultural mesmo. Agora, o que a gente vai fazer com essa informação? Isso é que é importante, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais você tem conhecimento, mais você será chamado à responsabilidade. O que a gente vai fazer com isso? Então é preciso colocar um pouco de esforço
né? Não é só assim natural, é a nossa vontade. O tempo está terminando. Eu tinha tanta coisa para falar. Parte 2. Tinha muita coisa para falar ainda. Sobre os animais terapeutas, sobre o próprio mundo espiritual mesmo, como é que acontecem as coisas lá. A agressividade de um animal com o outro, né? Até mesmo questão predatória, é questão instintiva, e às vezes a gente percebe que tem animais que agem de maldade mesmo, né? Com o outro. Bater o outro, matar o outro, com maldade, não, para comer. O Chico Xavier disse que nós somos responsáveis por isso quando a gente superexcita o cérebro do animal. Nós superexcitamos, por exemplo, rinhas, né, de cães, são os homens que superexcitam e eles se transformam violentos mesmo. E você viu... Você está sendo instigado pelo homem, mas animais que você percebe mesmo. Então, lembra que eles estão reencarnando igual a gente. Lembra que eles vêm com uma memória. Tá? Esse animal agressivo, que eu falei lá no começo, ele é o primeiro a reencarnar, porque ele precisa aprender o quê? Docilidade, mansuetude. Então ele é o primeiro ele não fica muito tempo no plano espiritual, porque ele precisa continuar o aprendizado dele. E aí ele tem essa memória, ele traz essa memória agressiva com ele e ele vai continuar. Você não viu que lá o Erasto, lá no começo no livro dos médiuns, ele fala que tem animais que são às vezes maldosos, vingativos, né? Eles têm sentimentos, e o que eles falaram lá? Idênticos aos nossos, idênticos. Sim. Eles têm uma energia que emana deles. Não, eles são especiais, eles são acompanhados por espíritos e eles têm uma energia, eles dizem que é uma luz verde. Não, a gente sabe em cromoterapia que o verde é energia de saúde. Então eles emanam uma energia verde que passa para o doente, né? Excita o sistema nervoso do doente, acalma o doente e dá alguns bálsamos, né, de tranquilidade, de paz. E eles são acompanhados pelos espíritos que fazem isso. E eles vão voluntariamente ajudar os seres humanos nesse processo, porque os animais têm uma etapa que eles estão bem evoluídos já têm a sua individualidade. Sim, não. Então, eles já têm uma certa consciência de si, individualidade, e aí quando eles vão cuidar, eles têm vontade, eles manifestam vontade. Como é que eles manifestam vontade? Eles se comunicam conosco, inclusive, por pensamento, né? O pensamento é a lei da comunicação. Bom, gente, eu vou ter que terminar, né? Tinha realmente muita coisa para falar, para responder, não posso mais. Já me sinalizaram lá atrás. A cara da criatura lá. Olha só, 2 minutos, Mira. Aqui. Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma. Agradeço imensamente essas 2 criaturas. Marcel Benedetti tem 8 livros, inclusive um para crianças, tá? Todos os animais merecem o céu, errar é humano, perdoar é canino e animais. Eu sei que você vai falar para eu fazer a oração, né, de encerramento, só que ao invés de fazer uma oração, eu gostaria que a gente se encontre uma próxima vez, né, Mira? Quem sabe faz a continuidade porque realmente tem muita coisa para falar. A gente não conhece quase nada, né? Eu mesmo busquei o conhecimento com a morte do meu cachorrinho. Que todos ou fechassem os olhos, ou, sei lá, se tranquilizassem, se lembrassem de algum animal que já tiveram, que foram muito queridos do coração. Eu não vou chorar, não vou chorar. E fizesse uma prece, porque essa prece dirigida a esses animais e a São Francisco chegam nos animais nos hospitais. Os espíritos falam que cada prece que a gente dirige a São Francisco e aos nossos amigos, elas chegam a eles. Tá bom? Então,